Discovery Houston, negative return. Nesse módulo, a gente vai se aprofundar nas técnicas necessárias utilizadas para a gente criar uma arte nesse estilo aqui. E mais adiante, tá? Podem me cobrar. Eu devo fazer um curso extra, alguma coisa assim, só ensinando a fazer manipulação digital de fato, que a gente vai se aprofundar nas técnicas e tal. Aqui no curso a gente precisa se focar naquilo que é importante mesmo, que é a questão das estratégias. A gente vai começar a entrar nos módulos mais estratégicos daqui a pouco. Mas por hora, o que a gente pode observar aqui? A gente tem que observar, toda vez que a gente for tentar fazer uma imagem ou mesmo reproduzir uma imagem, observar quais são os pontos que ela tem ali, principalmente com relação à luz. Porque quando você faz uma manipulação digital, uma coisa muito importante é a questão da luz. Então a gente pode observar que a pessoa que criou, ela imaginou uma luz vindo aqui de trás da nossa personagem. Então essa luz está vindo de cá para cá. É uma luz que tem uma certa intensidade nessa altura. Por isso que aqui fica mais forte, mais evidente. Tem um porquê disso. E tem um porquê de algumas partes dela estarem rosa aqui, ó. Esse rosa aqui são efeitos internos dentro do Photoshop, que são coisas que a gente consegue e não consegue controlar tão bem assim, né? Por isso que quando a gente vai fazer manipulação digital, a gente precisa ou dos PNGs ou precisa, de fato, pegar as imagens e recortar elas para deixar tudo muito bem recortadinho aqui, porque cada imagem tem que ter o seu comportamento de luz próprio. Tá? Daqui a pouco a gente vai trazer as imagens também, mas por agora o importante é a gente se focar na personagem central, que é, no caso, em tese, o único elemento importante que a gente trouxe aqui. Nesse caso, eu estou querendo trabalhar com luz azul. E para eu trabalhar com luz, aqui dentro do Photoshop, a gente tem 3 diretrizes principais, dentre as quais eu vou usar aqui, tá? Existem outras, mas vamos nos focar em 3 principais. A primeira delas é o efeito de luz interna. Para a gente poder chegar nesse efeito, a gente clica 2 vezes aqui, porque aí a gente vai ter acesso ao painel de efeitos, que é esse painel aqui, ó. Esse painel, você tem esse lado esquerdo aqui que ele diz qual que é o efeito, então toda vez que você clicar em cima do efeito, ele vai tirar os parâmetros daquele efeito dentro da imagem, tá? A gente está clicando aqui, ele está aplicando, mas vocês podem ignorar isso, eu estava mostrando para vocês mesmo. E aí, você tem os principais sendo o stroke, que o stroke cria uma linha ao redor do nosso objeto. A gente usa muito para criar aquela fonte vazada, onde você tira o fio dela aqui e coloca o stroke. Você tem o inner shadow, que seria a sombra interna, que é diferente do drop shadow, que é a sombra externa. O drop shadow, ele cria uma linha por trás do personagem. O inner shadow, ele cria uma linha dentro do personagem. Vocês vão entender isso. O inner shadow é uma das formas de luz que a gente mais usa também, tá? Ao lado ali do inner glow. O inner glow, ele vai criar um brilho interno. O brilho interno porque ele pega todo o contorno ou o centro, isso aí a gente define, dependendo da direção da luz que a gente quer ali trabalhar, ok? Satin a gente já vai usar menos. Color overlay é quando você quer colorir ou colocar uma cor específica num determinado objeto. A gente deve usar isso aí ainda. Gradient overlay seria a mesma coisa do color overlay, só que aí você estaria trabalhando com gradiente. Você pega um sólido, por exemplo, amarelo, você consegue transformar ele em vermelho com degradê no gradient overlay, no color overlay se transforma na cor normal. Pattern overlay seria a mesma coisa, só que aí você iria colocar um padrão, mas eu não recomendo, porque é só umas coisas horrorosas aqui que vocês não estão entendendo, é um trem bem feio mesmo, então isso aqui a gente praticamente nem usa. E aí a gente tem o Outer Glow, que seria esse brilho externo, que foi o que apareceu assim que eu cliquei aqui, tá? Mas eu não vou dar spoiler agora não, porque senão perde a graça depois. Vamos nos focar no nosso objeto principal de estudo. Então, para facilitar a vida de todo mundo, eu vou colocar a imagem aqui do lado, que é para a gente conseguir acompanhar em tempo real o que a gente vai fazer. Beleza, colocamos nossa imagem aqui. Então, agora a gente vai fazer de novo aquele mesmo processo. Vamos clicar 2 vezes em cima da nossa imagem para abrir o painel de efeitos. Ótimo. Agora, a gente vai colocar aqui o Inner Shadow. O que o Inner Shadow ele vai fazer? A gente não vai conseguir perceber que é agora, tá? Mas daqui a pouco a gente vai conseguir ver. O Inner Shadow ele vai criar uma sombra interna no nosso objeto. E aí, nesse caso, a gente está querendo que a sombra venha do lado esquerdo pro lado direito. Você tem uma luz aqui desse lado, mas nesse caso específico, o Inner Shadow está vindo daqui. Isso significa que tem 2 luzes ou que é uma sombra iluminada. Uma sombra iluminada é uma outra coisa que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas aí você vê, uma sombra iluminada não, desculpa, uma sombra colorida. Você vem em Inner Shadow aqui, tá bom? E aí você aumenta o Size, porque o Size aqui seria o tamanho. Tá começando a dar uma diferença ali, mas é porque a gente ainda não mudou a cor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui neste botãozinho, que seria essa cor aqui. Você vai
escolher a cor, nesse caso vai ser um azul, mas esse azul tá muito feio, deixa eu jogar para cá. Vamos pegar um azul mais bonito, que no caso, lembra que eu escolhi que o nosso projeto vai ser em azul? O meu, tá? Os seus eu já não sei, vocês fazem a cor que vocês quiserem no de vocês. Beleza, criamos, não dá pra mostrar as três coisas, gente. Ou é Carlos ou é claro, não dá pra decidir. Tem que decidir, né? Tem que ter a decisão. Não vou conseguir mexer agora, não, tudo bem. Pra gente poder ver em tempo real aqui. Vamos descer aqui que fica mais fácil, melhor. Beleza. Aí a gente consegue mexer aqui na opacidade, tá? O Blend Mode, aqui a gente está usando Softlight, o Overlay também serve para essas coisas, para esse tipo de luz específico, enquanto que o Vivid Light às vezes funciona bem também. Mas nesse caso eu vou ficar no Overlay aqui hoje, tá? Angle, seria o ângulo, ou seja, qual que é a direção que ele está vindo. Tem um radarzinho aqui, esse radar tem uma agulha. Essa agulha, ela indica para que direção que esse projeto está vindo. Então, se ele está vindo de lá para cá, então quer dizer que a gente vai jogar dali para cá. Observem o seguinte, você pode observar agora ó, que antes com, que agora está vindo uma luz que está batendo aqui no rosto dela, e essa luz está percorrendo toda essa parte aqui da frente do corpo dela, seguindo mais ou menos a mesma diretriz aqui, onde você percebe que tem uma luz vindo de lá para cá. Eu poderia colocar essa luz aqui um pouco mais reta, que no caso seria um ângulo de 180 graus, perfeito, tá? Tira essa opção aqui, ó, use Global Light, porque senão isso aqui depois vai dar uma confusão na cabeça de vocês, tá? Porque se você usar outro parâmetro e utilizar o Global Light também, aí você vai pegar o mesmo parâmetro para todos, é uma tristeza. Mas isso aqui você também pode, dependendo da situação ali, se você perceber que você vai ter uma luz direcional para todas, aí você usa e use Global Light, ok? O distância aqui, a gente já sabe que no caso ele vai medir a distância, ele vai começando a aumentar aqui para dentro, tá vendo, ó? Então, quanto maior for a distância, mais para dentro do nosso projeto ele vai entrar, ok? Vamos deixar a distância em 20. O Choke, o que ele faz é criar um preenchimento circular, como se ele estivesse circulando de fora para dentro o projeto. Então, quanto mais próximo de 100, mais ele circula. Olha só o que sobrou aqui, ó. Vamos deixar ele aqui vamos deixar em 5. No caso do size, seria o tamanho, nesse caso aqui, a difusão especificamente, tá? Gente, difusão é assim, distância é assim, vamos supor, você tem esse projeto aqui, ele tá duro aqui, ó. Se eu aumentar aqui, é como se eu estivesse movendo ele para cá. A difusão é como se eu estivesse espaçando mais, tornando cada vez mais suave nas bordas, ok? Dependendo da situação, você vai ter que ter uma difusão menor ou uma difusão maior, é controlado pelo size, vamos deixar em 60. Então aqui a gente configurou já, tá? Esse restante aqui pode ignorar por agora, a gente não vai usar isso. E a gente, vamos jogar o Choke em 0 aqui, porque o Choke acabou criando uma situação que eu não queria, que é criar uma luz aqui embaixo, não é isso que eu queria. Vamos deixar assim mesmo. Então você tem 20 de distância, 60 de size, 180 de ângulo cor azul, ok. E aí, caso a gente queira ver com e sem o efeito, é só a gente clicar nesse olho aqui que ele tira, tá? Assim como ele consegue tirar pra gente também os outros efeitos, caso a gente coloque aqui. Agora vamos para o segundo estilo, que seria o Inner Shadow. Aí a gente vai clicar aqui de novo, não precisaremos ter saído, eu só saí para mostrar para vocês, tá? Pelo efeito dramático. E aí você vai vir aqui em desculpa, eu falei Inner Shadow, mas agora a gente vai trabalhar o Inner Glow. Isso, minha cabeça confunde, gente, não reparem. A gente colocou aqui o Inner Glow. Você pode observar que ele pegou uma cor que já estava parametrado aqui e que até está combinando com esse fundo, mas lembra que nosso trabalho vai ser monocromático? Então vamos pegar um tom de azul aqui, nesse caso agora eu quero um tom de azul bem diferente, que é para de fato criar um contraste grande aqui, tá? Vou pegar um azul um pouco mais claro. E aí, onde que está a diferença entre um e outro? É que o Inner Shadow, ele cria uma sombra, então é como se tivesse uma luz daqui para cá, mas ela é uma sombra colorida, teoricamente. Enquanto que o Inner Glow, ele vai preencher o nosso objeto todo. Você pode escolher entre Edge, que seria borda, e Center, que seria centro. Então vamos supor que tivesse uma luz de frente para ela. Então nesse caso seria um centro, tá? Tudo isso a gente vai entendendo ali ao longo do processo, que a gente ainda vai ter um curso só sobre manipulação digital. Então não precisa se esquentar com isso, tá? Bacana. Aqui os parâmetros são os mesmos, só que no caso a gente não tem o... Qual que é o outro parâmetro lá? Não tem o distância, a gente só tem o size. Porque nesse caso a gente só aumenta a difusão, aumenta ou diminui. E por esse motivo a gente coloca aqui ó, em Soft Light, ok?
e aumenta um pouco a opacidade, que é para ele não ficar muito esquisito, para não parecer que é uma coisa artificial. No caso do highlight, ele estava muito artificial, tá vendo? E não é o que eu queria uma coisa um pouco mais sutil, mas que ao mesmo tempo levasse em consideração a mesma ideia das luzes aqui em volta do personagem. Mas aqui a gente já tem a ideia de que você tem uma luz batendo de frente para ela e uma luz nas costas dela que estão refletindo aqui no cabelo, ok? Bacana. Até aqui, acredito que todo mundo entendeu, não é tão difícil, tá? Na hora de fazer a manipulação de luz é mais ou menos essa, prestar atenção em qual que é a direção e qual que é o objetivo. Geralmente eu utilizo as duas luzes para você criar ali uma ambientação bacana para o seu personagem. Legal, bacana. E agora a gente vai entrar com uma outra função, que é utilizando uma coisa que a gente já fazia lá atrás, que é uma coisa que vocês adoram, que são os modos de mesclagem, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro criar aqui, só que agora eu estou por cima da imagem, né? Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Mais perfeito impossível. A gente vai criar agora aqui uma camada nova, beleza? E agora a gente pode perceber que tem uma luz nela aqui, tem algumas pequenas luzes aqui, tem uma luz aqui também embaixo do braço dela, tem uma luz embaixo da mão dela aqui. Por quê? Porque é como se fossem brilhos. Mas como a gente não tem um controle de partes específicas nesses efeitos, a gente faz o quê? A gente cria luzes artificiais. Deixa eu deixar um tamanho menor aqui, eu vou colocar em 100. Pessoal, lembrando que é relativo ao tamanho do seu projeto, ok? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, e vai literalmente criar uma luz. Mas antes a gente vai selecionar uma cor, que é para não dar nenhum tipo de problema. Esse azul aqui tá ótimo. Aí você vai clicar aqui, que é mais ou menos nessa altura, que tá aquela primeira luz. No caso, teria na mão dela aqui, mas a mão dela já tá ok. Vamos colocar mais uma aqui. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Eu vou mostrar para vocês um outro lugar que vai ter daqui a pouco. Só que eu achei um pouco pequeno esse brush, então vamos aumentar um pouquinho aqui. Pera aí. Vou colocar em 150. Porque nesse caso a gente consegue uma difusão um pouco melhor, entendeu? Tá, vou mostrar agora. Vou abrir uma nova camada, tá bom? E vou fazer aqui, ó, no queixo dela, para poder dar a entender que o queixo dela está um pouco proeminente e que há uma luz, e essa luz está batendo bem de leve aqui no queixo dela. Isso, bacana. Ficou um pouco esquisito agora, mas quando a gente colocar aqui o overlay, ele vai diminuir. Da mesma forma, a gente vai fazer nesse aqui também, a gente vai colocar o overlay nele, tá vendo? Agora a gente tem mais aquela característica de luz. E aqui a gente pode diminuir um pouco a opacidade, coloca em 60. Aqui em 60 também. Não, aqui no caso do queixo pode colocar até 30, porque no caso ele tem que ficar bem sutil. Não pode parecer que é uma coisa muito óbvia, porque você tem uma luz vindo daqui também, e no caso essa luz ela rebate aqui. Tá? Com relação ao fundo, meu fundo tem duas cores. Vamos utilizar o Hue Saturation, que a gente já está cansado de saber. Ctrl U. Colorize para chapar a cor, aumento aqui um pouco a saturação e vou mexer aqui no Hue para poder deixar um azul um pouco menos chamativo. Acho que agora tá bom. Agora a gente meio que integrou o objeto na cena e a nossa personagem agora está um pouco mais próxima daquilo que a gente quer. Mas vamos observar a nossa imagem original aqui, a nossa principal, que é o nosso objeto de estudos. Vamos ver se não tem mais nenhuma outra diferença nela aqui, que possa... No caso tem a mão dela aqui, mas não vai combinar, não vai fazer sentido. Eu acho que por agora é só, é isso mesmo. Então, pessoal, para finalizar, a gente agora vai só fazer uma outra luz, que é no caso uma luz de refletor que vai ficar atrás dela, mas sem parecer que é uma coisa muito artificial, ok? Então, seguindo os nossos parâmetros já estabelecidos, a gente vai criar uma camada atrás do nosso personagem aqui. Vamos vir aqui com o nosso pincel. Vamos pegar uma cor mais próxima de branco, um azul bem clarinho. Vamos aumentar o nosso brush. Nesse caso a gente pode aumentar bastante porque a luz vai ficar atrás dela, tá? A gente faz isso muito naqueles criativos mais elaborados. Vocês vão entender o que é isso depois. A gente coloca uma luz atrás aqui, ó. Tá vendo? A gente pode, inclusive, lançar uma luz na frente dela para poder equalizar um pouco a imagem e diminuir a opacidade, assim, terrivelmente. Terrivelmente. De normal, a gente joga em overlay. A outra mantém normal. Porque agora a gente tem esse efeito de luz aqui atrás dela, tá vendo?
A gente pegou uma luz um pouco mais azulada, mas ainda vão entrar os outros elementos, então podem ficar tranquilos. E aos poucos a gente está integrando a nossa personagem ali ao nosso fundo. Se eu tirar todas as luzes, vocês vão perceber a diferença. É uma diferença muito grande. Porque é a luz que começa a integrar a pessoa ali na cena. Entende? Que aí você começa a ligar aqui ó, as luzes. Como se você estivesse literalmente ligando as luzes do personagem. E no caso integra ele. Tá? Talvez eu vou tirar um pouco da intensidade desse azul, porque o azul e o vermelho eles têm uma característica muito específica. Eles têm a tendência a queimar a imagem com mais facilidade. O que é queimar a imagem? É deixar a imagem com esse aspecto estourado aqui. Vamos corrigir isso? Vamos. No caso é porque eu escolhi azul, agora vai. Esse azul royal então é terrível, né? A gente vai precisar aqui diminuir no Shadow e diminuir a opacidade. Coloca 80. Vem no Inner Glow e diminui a opacidade também. Coloca 50. 40. É teste, gente. Não tem jeito. É teste. Vocês nunca vão saber de primeira. Assim, quem dera eu soubesse de primeira. Ninguém sabe de primeira. Vamos ajustar um pouquinho mais aqui. Aumentar um pouquinho o tamanho dele. Bacana. Agora a gente, de fato, integrou a personagem. E ela está muito diferente, muito distante daquela lá do começo, né? Muito melhor integrada ali à cena, beleza? Acho que deu para entender aqui. Essa aula ficou um pouquinho mais longa do que eu imaginei, mas pelo menos depois a gente entender. Vamos continuar na próxima aula aqui para a gente ir quebrar o pau nessa imagem, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula, tchau!